Olá, meus amigos, professor Sandro Marcos Godoy, mitos do direito, continuamos em direito ambiental, trataremos ainda nesta aula dos princípios ambientais que regem o meio ambiente. Então, venham comigo, hoje nós vamos tratar do princípio da ubiquidade, princípio do controle, princípio da cooperação, princípio da publicidade e da proteção ambiental e um princípio fantástico, que é o princípio da logística reversa. Muito bem. Meus amigos, na última aula, nós tratamos de alguns outros princípios. Rapidamente, só para vocês recordarem, nós tratamos aqui do princípio da prevenção, princípio da precaução, princípio do poluidor pagador, usuário pagador e participação democrática. Percebam comigo, que o princípio da ubiquidade, do controle, cooperação, publicidade e logística reversa é uma continuidade, eles estão todos interligados. Então, mais uma vez, eu ressalto a você, muito cuidado. A questão de princípios ambientais é muito cobrada, seja na sua vida profissional, numa ação civil pública, você defendendo uma ação civil pública como advogado, ou você no outro lado, como agente do Ministério Público, ou ainda como magistrado. E também os princípios ambientais se revelam importantes e importantíssimos para quem está prestando concurso público nas mais diversas áreas e para você que utiliza o desafio aí de ser aprovado no seu exame de ordem. Se Deus quiser, ocorrerá. Então fiquem atentos aos princípios que nós estamos tratando. E o princípio que eu quero tratar hoje, o primeiro deles, vamos lá, é o princípio da ubiquidade. O que quer dizer, gente? Olha, nem todos os doutrinadores tratam do princípio da ubiquidade. Então, eu trouxe de forma ampla todos os princípios possíveis. Mas existem outros doutrinadores que restringem esses princípios. Tá? Alguns colocam até alguns a mais. Eu trouxe aqui o que a doutrina utiliza como maioria. O princípio da ubiquidade, que não é utilizado por todos os doutrinadores, mas por uma grande maioria deles, ele revela uma dimensão muito importante. Ubiquidade quer dizer estar presente em vários locais. Não é isso? Estar presente em vários locais ao mesmo tempo. É uma onipresença, não é verdade? Então, o princípio da ubiquidade, ele está muito relacionado com o princípio do desenvolvimento sustentável. Meus amigos, imaginem. A dimensão do direito ambiental, como eu lhes disse, transcende o interesse individual. Inclusive, transcende o quê? Os limites territoriais e de soberania internacional. Então, nós temos que pensar o princípio da ubiquidade ligado ao princípio do desenvolvimento sustentável. Eu não posso ter a falsa premissa de que aquela degradação ambiental que está ocorrendo numa determinada região não vá impactar negativamente outras regiões. Esta é a dimensão do princípio da ubiquidade. O legislador nos deixa atento para o seguinte, olha, o impacto negativo do meio ambiente numa determinada região pode transcender o limite daquela região. O rio poluído aqui pode causar danos em toda aquela região e numa região que esteja muito distante. Mais uma vez, voltando ao que nós já nos referimos, aos acontecimentos que ocorreram em Mariana e Brumadinho, imagine que aquele impacto ambiental negativo ele pode transcorrer de forma a afetar, e de fato afetou, estados diferentes. Então, o princípio da ubiquidade é fazer-nos pensar corretamente que os danos ambientais podem transcender a sua magnitude. Por isso que o princípio da ubiquidade, estar presente em vários locais, ele nos remete à ideia de que o princípio da ubiquidade está diretamente ligado ao princípio de desenvolvimento sustentável, ok? Se eu desenvolver minha empresa, minha atividade econômica de forma sustentável, eu estaria interligado diretamente ao princípio da ubiquidade. Muito bem, próximo princípio, princípio do controle. Esse princípio ambiental é muito importante, porque as questões ambientais são de suma importância e transcendem o interesse individual para o interesse coletivo. Então é razoável que o poder público esteja à frente do controle. Eu não estou afirmando que a preservação ambiental é dever do poder público somente.
Lembra disso? Segunda parte do artigo 225 da Constituição Federal. O direito-dever estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal estabelece um dever para o poder público e toda a coletividade. Mas o princípio do controle nos dá um recado importante. O poder público deve estar à frente do controle das questões ambientais. Ele deve regulamentar as questões ambientais de forma mais ampla. Então, o Estado, na sua forma mais ampla de compreensão, exerce o chamado princípio do controle, estabelecendo regras e procedimentos para que a atividade tenha o menor impacto ambiental negativo possível. Ok? Muito bem. Princípio da cooperação. Nós iniciamos aulas atrás falando do princípio da cooperação, falamos que o princípio da cooperação, inclusive, está expresso na legislação como cooperação internacional, legislação infraconstitucional, e o princípio da cooperação, que hoje está presente no direito ambiental, ele nos remete também àquela visão lá do processo civil. Lembra? Lá no processo civil, o princípio da cooperação diz que todas as partes do processo devem de alguma forma cooperar mutuamente para o bem do processo, não é? No meio ambiente é a mesma coisa. O princípio da cooperação revela o quê? Ética e necessidade moral e jurídica de que todos cooperem para o bem do meio ambiente. Por isso que, mais uma vez, insistentemente, eu remeto vocês ao artigo 225 da Constituição, que estabelece o direito-dever de que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao mesmo tempo que esses todos, não só o poder público, mas também a coletividade, têm o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Não é? Mais um princípio, meus amigos, princípio da publicidade e da proteção ambiental. Esse princípio é fantástico. O princípio da publicidade é um princípio que é muito levado a sério, principalmente se revela em torno da administração pública. Os atos do administrador público devem ser o quê? Dentro da sua probidade, devem ser públicos, para que possam ser fiscalizados. Aqui no direito ambiental, segue a mesma linha de raciocínio. Publicidade da proteção ambiental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É evidente que todos têm que ter direito à informação se isso está sendo atingido ou não. Por isso que o princípio da publicidade da proteção ambiental nos remete às necessidades de audiência pública, onde haverá obras com impacto ambiental negativo expressivo. Não é? Imagina aí um grande lago que vai permear uma grande área. É evidente que aquela população tem direito de se manifestar e de ter conhecimento de forma pública dos atos que vão ocorrer em relação ao impacto negativo do meio ambiente. Quais as compensações que haverão? Essas compensações ambientais vão ser necessárias? Então, o princípio da publicidade é um princípio que nos remete ao direito que todos têm de fiscalizar como está sendo gerido as questões ambientais. Até porque esses todos que têm direito de fiscalizar também têm o dever de preservar. Então, a publicidade, o princípio da publicidade da proteção ambiental, ele tem duas vertentes. Ele permite que o cidadão, que o poder público, fiscalize as ações, não só para saber se elas estão sendo bem feitas, mas também para que ele tenha um feedback do dever jurídico que ele tem que cobrar essas ações de quem está realizando. Porque se ele tem um direito-dever, ele tem um direito de ter um meio ambiente equilibrado, mas ele tem o dever de zelar por esse equilíbrio. Então, o princípio da publicidade dá essas duas vertentes. Eu quero saber o que está acontecendo em relação ao meio ambiente, porque se necessário for, eu, diante do meu dever ambiental, também tenho o direito de agir. Finalmente, meus amigos, princípio importantíssimo, princípio da logística reversa. O princípio da logística reversa é um compromisso social. Se eu estou produzindo, se eu estou desenvolvendo, eu devo fazê-lo de forma sustentável. E para fazer o meu desenvolvimento de forma sustentável, eu não posso pensar no processo de desenvolvimento somente num primeiro momento. Eu tenho que pensar nos reflexos que o meu processo de desenvolvimento vai acarretar. Então, por exemplo,
Se eu envaso refrigerantes, envaso água e utilizo lá uma garrafa PET, eu tenho que ter um compromisso social de verter ao final estes recipientes de volta, para que eu possa reciclá-los, enfim, para que eu possa tirá-los do meio natural, porque eles causam impacto negativo ao meio ambiente natural. Então eu tenho um compromisso, enquanto empresa, enquanto fabricante, de não só colocar o meu produto no mercado, mas retirar do mercado aquilo que fica obsoleto, aquilo que é utilizado. É um compromisso. E de onde se sustenta esse compromisso? No princípio que nós já falamos anteriormente, o princípio da função socioambiental da empresa. Eu não posso pensar só em produzir. Eu tenho um compromisso para com a sociedade de verter aquilo que eu gerei em benefícios e não em malefício ambiental. Então, aquilo que eu vou produzir, eu tenho que ter sistemas que permitam que eu reverta o que é utilizado. No exemplo que eu estou dando das garrafas PETs vazias, eu as recolha do meio ambiente natural e dê uma destinação correta a elas. Ok? Terminamos nossa aula. Fiquem com Deus. Até a próxima.